Perfeito, então. Iniciar aqui. Pode ficar à Vou vontade. falar um pouquinho sobre a fratura de tornozelo e sua avaliação, tá bom? Primeiro, passar um pouquinho do meu currículo. Eu sou um fisioterapeuta formado pela Faculdade de Medicina da ABC. Sou especializado em fisioterapia musculoesquelética pela Santa Casa de São Paulo. Aprimorando em quadril, joelho, tornozelo e esporte pela Santa Casa também. Docente aqui do Instituto Beta. Orientador acadêmico da pós-graduação da Faculdade de Medicina da ABC. E fisioterapeuta da Fisioterapeuta. Falar um pouquinho sobre a fratura de tornozelo. Inicialmente eu vou falar um pouquinho da sua anatomia, para depois falar de como vai ser sua avaliação em cada um dos seus pontos, tá bom? Primeiro, iniciar sobre a osteologia, sobre cada ponto anatômico, para a gente depois discutir como é cada fratura e como é cada ponto a ser discutido. Em primeiro aqui, o malelo medial, conhecido, que a gente sempre discute em todas as aulas de anatomia. Após, aqui, na porção da tibia anterior, podemos observar o malelo medial aqui, bem ao centro do slide. Malelo lateral, lá na lateral do slide, bem no finalzinho. E ao meio, tem o malelo anterior, que é chamado de tubérculo de Tilloch-Chapu. Muitas vezes ele não é tão falado, tão conhecido. Ele é muito mais descrito em crianças no público pediátrico, porque bem nessa região fica físico de crescimento. Então ele bate um pouquinho um com o outro. Na vista lateral, o malelo lateral é bem evidente e o tubérculo de Tilloch-Chapu um pouco à frente, na tíbia. Quando visualizado a tíbia posterior, aí existem alguns pontos anatômicos que é importante discutir, tanto para diferenciar uma fratura da outra, que eu vou mostrar nos próximos slides. Em primeiro, é esse triângulo de Volkmann. Ele fica em toda sua base da tíbia, em contato com o talos, na sua porção inferior. Ele sai do maléolo medial e vai ele sobe 6 centímetros para cima, como mostra. Perdão, meu notebook travou. Ele sobe 6 centímetros acima, no meio da tíbia. Isso já é caracterizado o pilão tibial. Esse pilão ele é muito conhecido por algumas fraturas muito graves em questão ao tornozelo e pé, com alto impacto, queda de muita altura, tudo isso por ser toda a área de carga do tornozelo, praticamente, toda a área de comunicação do talos com a tíbia. Aqui tem o tubérculo de Volkmann, que daí sai o nome do triângulo de Volkmann, e o maléolo posterior. Então, muitas vezes na faculdade a gente aprende que só tem 2 maléolos, mas não. Se a gente vai observar anatomicamente falando, são 4. É o maléolo anterior, maléolo posterior, maléolo lateral e maléolo medial. Finalizando a osteologia, vamos começar falando das fraturas de tornozelo, que daí a gente consegue segmentar em várias correlações. Primeiro, qual é a sua definição? É uma descontinuidade óssea da articulação do tornozelo. Ou seja, o osso que ele era contínuo, ele parou de ser, por causa de uma fratura, por causa de uma colisão, por causa de algum motivo. Primeiro, vamos falar da unimalleolares. É caracterizada pela fratura de um maléolo, seja ele o lateral, o medial, o anterior, o posterior, independente de qual seja, ele já é caracterizado como unimalleolar. São as fraturas mais comuns e mais fáceis de ser tratadas na fisioterapia e até no manejo cirúrgico, que não tem tanto acometimento com o paciente. A segunda é a bimalleolar. Aqui a gente consegue observar as fraturas, eu vou aproximar para todo mundo conseguir observar. Essa fratura de maléolo medial, bem aqui nesse traço, ó, bem aqui. Passa a fratura do maléolo medial. E aqui ao lado, a fratura do maléolo lateral. Essa é uma radiografia vista pela frente, ou seja, é como se estivesse batendo a radiografia dessa forma no tornozelo e voltando à emissão de raios. Então dá para ver uma sobreposição de estruturas, às vezes é meio confuso de observar, e por isso que é muito importante ter esse refinamento na hora de olhar uma radiografia. Ao lado aqui, já é uma fratura de alto impacto, que a gente reconhece, já dá para ver uma deformidade estrutural do pé, e é uma fratura trimalleolar. Porém, quando observada
apenas uma incidência da radiografia, que é a AP, demonstrado igual ao lado da bimaleolar, podemos observar apenas 2 maléolos fraturados. O maléolo medial, já foi comentado, e o maléolo lateral, que tem um deslocamento, tudo certinho, que mostra exatamente aqui onde estou passando o mouse. Porém, quando a gente consegue observar outra incidência, é observado que toda a tíbia e a fíbula teve uma luxação anterior. E logo aqui também dá para observar um fragmento do maléolo posterior. Logo que por isso tem o nome de trimaleolar, que é maléolo lateral, medial e posterior numa fratura só. Isso ocorre muito em casos que são rotacionais ou com alto impacto, por causa da luxação do talos em relação à tíbia, e causando essa fratura bem mais prejudicial, tanto para o paciente, quanto para o manejo cirúrgico ou manejo fisioterapêutico. E ao lado, o pilão. O pilão tibial é, de longe, a pior fratura que pode ocorrer, por mais que seja até, entre aspas, mais bonita que o trimaleolar, o trimaleolar é uma luxação, o pilão ele é um problema no momento de descarga de peso. Porque se a gente for observar todos os estudos anatômicos, 10% da carga do nosso corpo passa pela fíbula, enquanto 90% vai passar pela tíbia. Logo, você tem uma descontinuidade da diáfise da tíbia praticamente, vindo da sua porção mais inferior até superior, prejudica totalmente a descarga de peso. E logo o paciente vai ser acumulado em muitas dores e desconfortos segmentares. Por isso, é muito importante entender a anatomia. Porque se a gente for observar assim por cima nessa radiografia, vai parecer muito maléolo medial, parecer uma fratura mais comum de ser resolvida, porém, ao longo da terapia, ao longo do momento que você vai tratando o paciente, você percebe que não tem uma evolução tão clara. Isso por causa de ser pilão. E acomete muito mais tecidos e comprometimento ao paciente. E aí, todas essas fraturas, elas são classificadas. Quando a gente for pensar para até associar ao mecanismo de lesão, essa é a classificação de Lauge-Hansen. Ela é separada muito nas movimentações rotacionais do pé em relação ao tornozelo. Aqui ao lado esquerdo é uma junção de movimentos de supinação com adução, e ele mostra os locais da fratura. Esse lado não tem nenhuma fratura, apenas uma lesão ligamentar, enquanto aqui no ponto 2 já tem uma lesão de maléolo medial, além das estruturas ligamentares laterais. São fraturas comuns e, como são unimalelares, são mais fáceis de ser tratadas. Agora aqui, quando a gente pensa em uma rotação externa do pé, já é observado várias outras fraturas que podem comprometer o paciente. Aqui são apenas lesões ligamentares e contusões ósseas, então é uma coisa muito mais tranquila, normalmente nem precisa de cirurgia. Porém, a 2 é unimaleolar, apenas uma lateral. A 3 já é caracterizado por uma patologia que chamamos de lesão de sindesmose. Todos esses ligamentos aqui que ligam a tíbia na fíbula, eles ficam totalmente comprometidos, isso abrindo a pinça maleolar, impedindo também uma descarga de peso frequente e correlata, balanceada com esses pacientes. Na 4, já é outro caso, é uma fratura bimaleolar, ou seja, do maléolo lateral e do maléolo medial. Isso por causa do movimento de supinação e rotação externa. A combinação dos outros movimentos aqui é pronação e abdução. O momento de pronação, quando a gente for pensar em cadeia cinética aberta, é uma eversão do tornozelo, já demonstra uma lesão muito mais corriqueira na nossa prática clínica, quando associada a lesões. Uma lesão por inversão, normalmente tem estruturas ligamentares, é algo um pouco mais plausível de ser realizado. Agora, quando é uma lesão por eversão, pode ter certeza que o estrago foi grande, pode ter certeza que vai ter alguns comprometimentos com esse paciente. Aqui podemos observar apenas lesões ligamentares na 1, agora na 2 e na 3 já são lesões mais desviadas, tanto de maléolo medial quanto de maléolo lateral. Aqui no meio já podemos observar a sindesmose, que é algo muito complicado na nossa prática clínica de ser manejado. Isso por causa da falta de balanço de descarga de peso do pé e tornozelo. Agora, vamos dizer que a pior que tem, que é a pronação com rotação externa. A primeira, lesões ligamentares, como todos, e agora no restante todos terão ou lesão da sindesmose,
ou uma lesão óssea, que aí é um problema muito grande quando a gente for pensar num paciente que não vai conseguir ter uma descarga de peso tão perfeita, mesmo que ao longo das sessões, ao longo da terapia. Não tem como um paciente ter uma lesão de sindesmose ou uma lesão muito grave ter uma descarga de peso e um balanço correto da marcha desse paciente. Por isso que é demonstrado por essa imagem, esse laudo de Hansen é mais comum. E aí eu imagino que fica a pergunta na cabeça de vocês de que, mas e o pilão? Você falou que é o pior de todos, que acomete muitas pessoas, tudo isso. Ele vem junto com uma descarga de peso unidirecional, ou seja, axial, onde o pé bate ao solo depois de queda de altura. Ele é muito comum em queda de andaime, queda de elevador, ou seja, quedas trabalhísticas, porque ele faz toda essa pressão, tá aqui o talos e aqui a tíbia, faz toda essa pressão do talos sobre o plafond tibial, fazendo uma fratura de pilão tibial. E agora vamos falar de avaliação. A ideia principal desse momento é a gente conseguir ter a noção do que era uma fratura e de como manejar isso. Primeiro, essa classificação é a avaliação de Ottawa, ou regra de Ottawa. Ele serve para uma palpação de alguns locais. Exemplo, aqui mostra o maléolo lateral, 6 centímetros dele, bem aqui. A palpação do quinto metatarso em sua base, a palpação do navicular e a palpação de 6 centímetros acima do maléolo medial. Essa regra de Ottawa ela é utilizada para descartar a necessidade de radiografia após um trauma. Porque se por um acaso nenhuma dessas regiões doer e o paciente conseguir deslocar 4 passos à frente, ele muito provavelmente não tem uma fratura. Ou seja, economiza dinheiro do hospital e você consegue ter uma tranquilidade de que o paciente não tem uma fratura tão evidente e tão problemática assim durante sua avaliação primária. É muito comum pegarmos durante nossas sessões um paciente que já foi ao médico, já fez uma radiografia, já teve um controle, tudo isso. Porém, vamos pensar até no âmbito esportivo. No momento que está um fisioterapeuta em quadra avaliando um atleta que teve uma entorse, teve uma lesão de tornozelo, e ele não tem a noção se teve uma fratura tão cominuta, tão problemática assim. Essa avaliação ela já consegue ser traçada para conseguirmos ter um feedback de como está o paciente. Além dessa, hoje em dia já aparece essa outra na literatura, que é a Sherry Test. Sherry Test ele apareceu praticamente em 2021. Ele é muito sensível, muito específico, ou seja, ele funciona muito quando o momento é inicial, ou seja, logo após o trauma. Como que ele é feito? Ele é uma compressão do pé do paciente sobre a mão do terapeuta, causando uma descarga de peso parcial, pelo que relata nesse estudo aqui, nesse slide. E aí, no momento que o paciente faz essa pressão, ele consegue descarregar o peso sem uma dor tão excessiva, quer dizer que o teste está positivo, o teste está negativo, e ele muito provavelmente não tem uma fratura. Agora, se ele sente uma dor discrepante e não consegue descarregar todo o peso, isso por si só já mostra que o paciente muito provavelmente tem uma fratura e necessita de uma avaliação mais criteriosa, muito provavelmente com exame de imagem. E aí, após tudo isso, como que ele é feito esse tratamento? Primeiro, uma fratura deslocada instável, esse orife aqui embaixo é uma redução fixação interna com redução fechada, redução aberta, perdão. É uma placa parafuso. Quando não tem deslocamento do foco da fratura, aí ele é separado da forma que eu mostrei anteriormente, que é de bi ou trimanular. Se for instável, que normalmente é grande parte das fraturas, continua com a fixação em placa parafuso ou com alguma outra osteossíntese. Osteossíntese é qualquer objeto metálico que é colocado intracirúrgico para causar a compressão do foco da fratura. Aqui ao lado é o unimanular. Esse aqui, por ser a mais tranquila de todas as fraturas, se ainda estável, mesmo assim é necessário uma cirurgia com placa parafuso. Caso não, caso seja uma fratura estável, o tratamento ele é conservador. Muito provavelmente uma bota ou muito provavelmente uma tala suropodálica, que é aquela tala que já conhecemos, que pega todo o pé até o terço médio da perna em relação à panturrilha, para impedir que tenha alguns movimentos e desvie o foco da fratura.
e que possa ter uma consolidação correta e alinhada do local fraturado. Aqui, mais algumas radiografias para entendermos um pouquinho sobre o ponto. Isso aqui é uma fratura de maléolo medial. Não está desviada, não tem fratura do maléolo posterior, segundo essa outra imagem em perfil, uma incidência AP à esquerda e perfil à direita, e não demonstra nenhuma dificuldade com o tratamento. Logo, este caso aqui seria tratado com uma tala subpodálica ou uma bota ortopédica, causando uma esterilização no foco da fratura e uma consolidação conforme o tempo do não movimento. Aqui ao lado são outros casos, e aí tem que ser explicados ponto a ponto de cada osteossíntese. Primeiro, eu vou pegar esse aqui da esquerda para discutirmos. Se podemos observar essa placa aqui, bem na diáfise lateral, bem no plano cortical da fíbula, e esses parafusos já demonstram muito provavelmente uma fratura de fíbula, uma fratura de maléolo lateral. E aí, quando observarmos bem de perto, conseguimos observar aqui a fratura do local, ó, bem aqui. Este parafuso, vocês conseguem perceber que está em outro plano? Em vez de todos estão horizontalizados, e esse parece que foi como se fosse um prego. Por causa do foco da fratura, muito provavelmente se desviou em 2 fragmentos. Foi fixado todos os fragmentos aqui, e esse fragmento solto foi colocado dessa forma com um parafuso, causando uma fixação do local. Aqui ao lado é um parafuso in situ, que é chamado. Não é necessário placa, é quando tem uma fratura de maléolo medial, que não foi tão deslocada, que dá para ser manejada apenas com parafuso. E aí o parafuso ele é aplicado bem na borda inferior do maléolo medial, seguindo em direção à diáfise da tíbia. Nessa segunda imagem, a placa lateral é exatamente igual, placa parafuso do maléolo lateral. Ela é maior, ou seja, já pensamos numa fratura mais superior. Aqui a fratura era bem perto do talos, por isso que a placa é menorzinha. Enquanto aqui a placa é bem maior e muito provavelmente uma fratura mais superior, que não dá para observar tão bem o local dela. Aqui é outro tipo de parafuso, porém também é parafuso, fixando o maléolo medial. E quando podemos observar aqui este ponto, parece um zíper, um ilhós. Quando o pessoal fala de uma forma, ele é utilizado, é um endobottom, ele é utilizado para fixação de ligamentos ou fixação de algum tecido mole, como músculo, tendão. E por isso a gente consegue observar uma diferença muito grande entre um parafuso e esse endobottom, diferenciando muito como vai ser o tratamento por si só. E é daí que uma radiografia ela tira um pouquinho esses feelings do tratamento, o quanto que a gente vai poder ter essa noção de como vai ser todos os próximos passos e quais medos podemos ter e devemos ter com os pacientes que têm qualquer tipo de osteossíntese que até difere do normal para a gente. Aqui ao lado é outro tipo de fratura. E aqui tem um negócio muito interessante da radiografia. Lembra que eu disse que é uma sobreposição de imagens? Então, a tíbia e a fíbula estão dessa forma assim, ó. Você consegue observar a fíbula aqui atrás, nesses dois eixos mexendo, e a tíbia aqui na frente. Por que esse ponto é importantíssimo? Quando eu aproximo aqui, podemos observar que tem uma placa de parafuso na tíbia posterior, muito provavelmente ou por uma fratura de pilão, ou por uma fratura de maléolo posterior. E aqui vocês perceberam que está longe da tíbia? É porque a fíbula, como a sobreposição de imagens, parece que uma está alinhada assim com a outra, porém não, eles estão assim, ó, uma por trás da outra. E aí a gente consegue observar essa placa um pouquinho mais posteriorizada em relação à tíbia, por causa de uma fratura de maléolo lateral. Quando observamos em outra incidência, essa primeira foi perfil, e agora em AP, podemos observar bonitinho a placa na tíbia, bem aqui, e a placa na fíbula, bem aqui ao lado. Logo, podemos ter esse feedback e essa noção de como está o paciente. E é muito importante, muitas vezes na clínica, tudo, o paciente chegar com aquele calhamaço de avaliações, de radiografias, tudo, é importante que a gente observe cada incidência e cada diferença radiográfica entre uma e outra,
porque isso vai criar praticamente todo o seu tratamento, em como o paciente foi abordado, o que foi tratado e o que não foi tratado, como que vai ser utilizado a partir dos próximos passos, tanto da reabilitação quanto do pós-operatório desse paciente no caráter médico. E essa aqui é outros dois tipos de tratamento cirúrgico, podemos observar não tão corriqueiramente na nossa clínica, porém em hospitais de grande porte, como a Santa Casa, onde nós 5 trabalhamos, nós 5 fazemos a especialização lá, já podemos observar isso com mais frequência, que é ao lado o Ilizarov, muita gente chama de gaiola, tudo isso, mas o nome mesmo na literatura é o Ilizarov. Ele é um fixador externo circular, ou seja, todos os pontos são segmentados. E aí, ao lado, eu vou mostrar um vídeo bem interessante, explicar até um pouquinho mais sobre ele. Quando observarmos na radiografia, é dessa forma, muito provavelmente está a fratura. Uma fratura cominuta, muito provavelmente explodiu quase que totalmente todos os ossos desse paciente. Isso aqui já foge um pouquinho do tornozelo, chamado de fratura de ossos da perna, quando tem uma fratura da diáfise da tíbia e da diáfise da fíbula. E aí, o Ilizarov, ele é utilizado quando tem essa distância, ou seja, esse espaço entre a porção proximal para a porção distal da tíbia. Para quê? Para acontecer um crescimento ósseo, enquanto o paciente tem descarga de peso e vive a vida normalmente. Aqui ao lado já é outros 500. Isso aqui é uma fixação externa, vamos chamar de delta, e delta anteroposterior, que ela tem uma fixação anterior, mostrada aqui, e uma fixação posterior, mostrada aqui. Outro ponto importante quando a gente vai olhar, isso aqui é chamado de retalho de pele, quando mais paciente, muito provavelmente, teve uma fratura exposta, e aí precisou de um retalho de pele de outra região no tornozelo para causar essa cicatrização conforme o tempo e impedir que o tecido ósseo, ligamentar, muscular, seja exposto. E aí, quando observado na radiografia, ela fica dessa forma. Qual que é uma fase importantíssima? Vamos pensar que o paciente ele foi utilizado isso da forma correta, apenas para estabilização de tecido mole. Teve fratura exposta, esperou para ver se infecta, não infectou, retira o fixador, coloca placa e parafuso, coloca qualquer osteossíntese para segurar a fratura. Isso é o melhor dos mundos e é o que deve acontecer em todas as fraturas de tornozelo que são expostas, que aparecem tecido ósseo no meio da fratura. É muito importante que sabemos, até quando olhar uma radiografia pós-cirúrgica com um fixador externo, observar todos os pontos que foi fixado, esses pinos, que são chamados de pinos de Cham, esses pininhos aqui, que são onde fixa o fixador externo. São os pinos que perfuram o osso para causar uma estabilidade no foco da fratura. Por quê? Essas áreas normalmente terão um pouquinho de hipodência na radiografia e também impotência de massa de cálcio, massa óssea. E aí, quando chegamos na mão, são avaliações. Primeira inspeção, sinais inflamatórios, cicatrizes, bandeiras vermelhas, ou seja, uma trombose venosa profunda, uma síndrome compartimental, que são doenças que nós precisamos ter uma atenção muito fiel, muito pontual. Aqui é uma ferida já aberta do paciente, muito provavelmente pós uma descência da ferida, que abriu os pontos. Aqui é outra foto de um tecido já necrosado, bem aqui, por causa de uma fratura muito provavelmente exposta. E aqui, um sangramento do paciente após uma fratura, após descência da ferida, e é isso causando até uma porção prejudicial na nossa terapia. A segunda avaliação, isso a gente tem que ser utilizado o ADM, a forma mais fiel na literatura é o Lang teste, que é esse teste mostrado aí para vocês. Porém, se o paciente não pode ter descarga de peso logo após a fratura, a gente utiliza a goniometria mesmo, cadê a cinética aberta convencional, que aí já conhecemos até pela faculdade, tudo que nós aprendemos. E, por fim, a avaliação estática, como que esse pé se comportou após a fratura. Se ele desabou, se ele retornou ao normal, como que ele está de acordo com a terapia do paciente, como que ele tem essa resposta.
E por fim, a avaliação dinâmica. E aí eu gravei alguns vídeos dele, observando a questão do tripé, no agachamento convencional, numa marcha, tudo isso, para ver como que é uma pessoa comum fazendo os movimentos. Porém, aqui ao lado é uma paciente pós-fratura de tornozelo, e aí é observada a marcha dela. Podemos observar mais uma. tornozelo extremamente rígido, travado, ela não tem uma descarga de peso tão fiel assim, vamos dizer assim. O duplo apoio dela é totalmente encurtado, ela não tem como ter uma descarga de peso. Ela não tem como ter uma descarga de peso boa por causa da falta de dorsiflexão do tornozelo. Ela não tem apoio mais final uma. dedos, ela encurta e exclui várias fases da marcha por causa de uma diminuição da dorsiflexão. Isso acontece após a fratura de tornozelo e é muito comum isso na nossa terapia. Aqui ao lado é uma imagem também dela, para observar da visão anteroposterior. Também é observado a mesma coisa, praticamente todas as fases da marcha, quando relacionado ao pé fraturado. Mas ela não consegue ter todos os movimentos para acontecer os rolamentos do tornozelo. E lembra que eu falei do Elizarov? Então, esse é um caso de um paciente com fratura de pilão, e aí ele foi utilizado o Elizarov circular para crescimento ósseo. E a vida é totalmente normal. Ele está fazendo uma panturrilha aqui, uma plano de flexão. E aqui ao lado, um afundo. E aqui ao lado, um afundo do paciente. Ou seja, ele tem praticamente todos os movimentos normais conforme a terapia. Muito obrigado pela atenção, essa foi a minha apresentação. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, meu Instagram. Caso vocês queiram perguntar algo, conversar sobre algum paciente, tá bom? Muito obrigado.